Olá, queridos. Graça e paz, retornando aí da nossa segunda aula do segundo dia. Segunda aula do segundo dia. Nós vamos estar fazendo, a partir desse segundo dia, 3 aulas apenas por dia, porque como não temos as interrupções e eu não preciso ficar gritando amarre sua alma, então dá tempo de a gente fazer toda a matéria com 3 aulas apenas ao dia. Ontem foram 4 aulas, mas na aula de hoje vão ser só 3, tá bom? E nós estávamos falando acerca de sair do átrio e entrar no lugar santo. Sair do átrio, isso é algo maravilhoso, porque nós entendemos que você pode ter um relacionamento muito maior, uma comunhão muito mais profunda, você pode, na verdade, desenvolver um relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus Todo-Poderoso, não só no pátio exterior. Você pode conhecer um pouco mais profundo. Mas como que nós vamos conhecer o Senhor? Antes do intervalo, nós estávamos falando que vamos conhecer o Senhor através dos 5 ministérios e dos 4 evangelhos. 5 ministérios. Paulo traz a revelação em Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo nos diz assim: Ele mesmo, quem? Jesus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou dependendo da sua tradução, pastores e mestres. Apóstolo é aquele que dá fundamento, base, alicerce. Apóstolo é aquele que tem uma visão de mundo, é aquele que tem uma visão de reino, é aquele que tem uma visão além da sua denominação e da igreja local. Profeta é aquele que dá direção, olha, vai por ali, segue esse caminho, aponta a direção. Evangelista é o que vai na frente dos 5 dedos, abrindo caminho para que possa chegar aos outros ministérios. Pastor é aquele que tem uma aliança com o rebanho, uma aliança com o corpo de Cristo, que vai cuidar da ovelha, pastorear, vai tratar a ovelha, vai tirar os carrapichos, carrapatos, e vai alimentar a ovelha e cuidar dos seus feridas e livrar que ela não coma a erva daninha. O mestre é aquele que entra nos mínimos detalhes. Então, na verdade, nós temos os 5 ministérios para apresentar a Cristo: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, esses 5 ministérios, na verdade, vão usar como base o livro dos evangelhos. E os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas, João. Embora a gente saiba que Mateus ele escreveu para uma visão para o judeu, Marcos escreveu uma visão para o romano, Lucas escreveu uma visão para o grego e João escreveu uma visão para a igreja. Então, Mateus escreveu para João, Mateus escreveu para o judeu, Marcos escreveu para o romano, Lucas escreveu para o grego e João escreveu para a igreja. Essa visão dos 4 evangelistas, embora cada um destinou para um grupo diferente, uma classe diferente, tudo que está escrito nos 4 evangelhos é para nós. Tudo que está escrito nos 4 evangelhos é para a gente conhecer a Cristo, para a gente ter uma intimidade maior com Cristo, um relacionamento maior com Cristo. Então a entrada no reino de Deus é por uma única porta, um único caminho. Essa porta vai te levar desde a questão do átrio até o Santo dos Santos. Essa porta é Jesus, é o caminho, a verdade, a vida, a porta de entrada no tabernáculo. A entrada. Entrou, tem o altar de holocausto. Entrou no altar de holocausto, a hora que você desce do altar de holocausto, tem a bacia de bronze revestida de espelho, aonde, na verdade, a hora que ele for lavar as mãos, ele vê sua face ali passando pela água, pela lavagem da palavra de Deus. Passa pelas 5 colunas, que são os 5 ministérios, pela porta dos 4 evangelistas. E a hora que ele entra no segundo ambiente, que é, na verdade, o ambiente onde a gente pode falar um momento de intimidade, de comunhão, lugar santo, ele passou pela porta para que possa estar nesse segundo ambiente, lugar santo. Tem 3 peças no lugar santo. No lugar santo tem o candelabro, além do candelabro nós temos também a mesa da proposição dos pães, com os 6 e 6 pães, 12 pães sobre a mesa, e na frente disso tem o altar de incenso, que representa a oração dos santos.
Aí tem o véu e penetrando o véu tem a Arca da Aliança com a tampa que se chama propiciatório. É duas peças em uma só, duas peças conectadas numa só. Então nós entramos no lugar santo para ter acesso ao Santo dos Santos. Sem passar para o lugar santo, não tem como ter acesso ao Santo dos Santos. Santo dos Santos não tem outra entrada a não ser pelo lugar santo. Agora, entre o lugar santo e o Santo dos Santos tem um véu. Alguns afirmam que esse véu era trançado com fios, né, de lã e tudo mais, que chegava até 1 metro de espessura. 1 metro de espessura do véu. Impossível ser rasgado. Somente Deus dos céus para rasgar esse véu de alto a baixo e o povo ter acesso livre, o acesso ser liberado. Mas aí, por trás do véu, tem o Santíssimo Lugar, que é onde Deus se manifestava em cima do propiciatório, entre os 2 querubins, a glória de Deus se manifestava ali. Mas o ambiente do Santo dos Santos tinha que estar totalmente revestido de fumaça, impregnado de fumaça, porque senão a pessoa morria fulminada ali. E a fumaça era o incenso, a oração dos santos, mas ali tinha o incensário, porque o Antigo Testamento era sombra do que é real no Novo Testamento. Então, a gente observa que toda essa estrutura foi feita de madeira de acácia, mas coberta, revestida de ouro batido. Por quê? Porque fala da humanidade do homem e da divindade de Deus. A madeira de acácia, cheia de nós, mas revestida de ouro puro, divindade de Deus, casados, conectados, amalgamados, sustentados e fazendo lugar para Deus habitar. O Santo dos Santos era onde Deus confinou a sua presença no Antigo Testamento. Esse prédio próprio, feito de madeira de acácia, totalmente revestida, coberta com ouro batido. Isso fala da humanidade do homem revestida pela divindade de Deus. Isso só é possível através de Cristo Jesus. Só é possível através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, essa Arca da Aliança, na verdade, a gente vê que ela tinha essa composição de ouro também. Mas voltando ao lugar santo, voltando ao lugar que nós temos 3 itens aí, 3 mobílias do lugar santo, nós vamos ter o candelabro. O candelabro era uma peça única, onde, na verdade, esses hastes, esses varais que formavam as hastes para formar as 7 pontas, também eram de ouro, e ali tinha que ser alimentado pelo azeite extra virgem. O azeite extra virgem era a primeira prensa da azeitona, para que pudesse manter o pavio do candelabro aceso, para que pudesse manter a lâmpada acesa continuamente, queimando ali dentro. Aliás, é a única lâmpada que tem ali no lugar santo. Santíssimo Lugar não tem lâmpada nenhuma. O clarão que reluzia, refletia ali no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, era a glória de Deus que se manifestava. Então, do lado esquerdo do tabernáculo, do lugar santo, tinha o candelabro, e o candelabro são 7 pontas. As 7 hastes do candelabro também representam o Espírito Santo de Deus, também representa os 7 Espíritos de Deus. É um Espírito só que se manifesta de 7 formas. Vamos lá comigo para Isaías capítulo 11. Livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo 11, o reino do Messias é pacífico e próspero. Versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Acompanha comigo a linha de raciocínio. O único que está sozinho aqui é repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é a haste central, Deixa eu pegar um candelabro aqui para poder mostrar a você, para poder demonstrar na aula aqui mais visível. Nós temos aqui. Esse é o candelabro.
Candelabro, a haste central, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa é a haste do meio, essa era a primeira haste que tinha que ser acesa, a primeira haste que tinha que ser ligada. Na verdade, por trás tinha todo um sistema de irrigação de óleo, aonde o pavio, que tinha que ser cortado todos os dias com a espivitadeira, havia todo um detalhe que depois nós vamos ler na passagem de Êxodo. Mas essa haste central é a haste do Espírito do Senhor, é o único que está sozinho, porque era o primeiro que se acendia. Aí na sequência, Isaías vai falar, o Espírito de sabedoria e inteligência. É as duas hastes próximas. Por quê? Porque elas são coligadas abaixo. Espírito de sabedoria e inteligência. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência. Depois, Espírito de conselho e fortaleza. Essa haste ligada com essa. Conselho e fortaleza. Espírito do Senhor, sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza do Senhor. E por fim, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento e temor do Senhor. Então as 7 hastes, elas vão, primeiro o Espírito do Senhor é o do meio, que era acesa primeiro, e quando acendia aqui o fogo, a chama, a espivitadeira aqui, que era acesa através do pavio, então na verdade se pegava esse fogo que vai acendendo os demais sucessivamente. Primeiro o Espírito do Senhor, depois Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Agora vai lá comigo para Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, verso 7. Apocalipse 4, 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais, os 4 seres, a mesma visão que é relatada no livro de Ezequiel, agora é relatada em Apocalipse, que também representa os 4 evangelhos, mas as 4 faces, a visão das 4 faces. Aonde o leão representa Jesus como rei é visto em Mateus. Aí depois do leão, a minha tradução, ela diz o segundo animal semelhante ao bezerro. Tem outras que diz boi, outras dizem touro, que na verdade é um animal de servo, é um animal que era usado para o plantio, para o arado. Então, na verdade, aqui significa o quê? Para o romano, o judeu era escravo. Então, esse segundo animal é a visão de escravo, é a visão para os romanos. O terceiro animal era semelhante ao rosto de homem. Homem, quem vai falar da questão da humanidade de Jesus é Lucas. Por quê? Porque ele escreve ao grego, e o grego, na verdade, valorizava e incentivava a questão da humanidade. Por isso que Lucas vai trazer detalhes absurdos, tremendos, da personalidade, da humanidade de Jesus como homem. E o quarto animal, semelhante à águia voando, que representa João, que escreveu para a igreja. Então, a visão das 4 faces e dos 7 Espíritos de Deus, isso tudo estava dentro do tabernáculo, isso tudo era sombra de quem haveria de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os 7 Espíritos de Deus, uma única iluminação, que era o candelabro quando aquilo acendia, e a glória de Deus ali era presente, mas ela era manifesta só no Santo dos Santos. Mas a única iluminação do lugar santo era justamente os 7 pontas do candelabro, é a única luz que tem, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a revelação de quem Jesus é, a revelação de Cristo em nós, a revelação do Senhor nas nossas vidas. Então, agora, em frente a esse candelabro tinha uma mesa. A mesa do outro lado era a mesa da proposição dos pães. A mesa da proposição dos pães tinha 2 colunas de pães, pães asmos, pães sem fermento, aonde o candelabro de um lado, do outro lado a mesa, em cima da mesa 6 pães e 6 pães, representando aí as 12 tribos. E o pão representa Jesus como o verbo, Jesus como a palavra, Jesus como pão, Jesus como alimento. O pão, na verdade, vai representar exatamente quando Jesus pega, eu sou o pão da vida. Então, ele é o alimento que desceu dos céus.
Passamos primeiro pelo altar de holocausto, pela bacia de lavagem com água, depois da bacia adentra o lugar santo, o candelabro de um lado e do outro lado a mesa da proposição dos pães, e na frente nós temos ali o altar de incenso. Agora, essas fileiras tinham que ser divididas em 2 fileiras, 6 pães e 6 pães, formando 12 pães ao total. Um pão representando cada tribo dos filhos de Jacó, cada filho que representava uma tribo. A mesa também era com material revestido de ouro, e essa mesa ela tem uma coroa, ela tem uma borda ao redor, em cima dela, como proteção. Para quê? Para que o pão não saia da mesa. Essa mesa também chamava de mesa da comunhão. Sempre que a Bíblia traz acerca de mesa, ela representa a questão de comunhão, a posição da comunhão. Então aqui nós observamos o quê? Uma vez por semana o sacerdote comia esse pão, não tem fermento, então na verdade ele dura mais tempo, né? E essa posição, na verdade, nós observamos que na presença dos outros sacerdotes, ele tinha comunhão com os outros sacerdotes, né? A presença de Deus, a comunhão que o homem tem que ter com Deus e com os outros. Olha aí. Não é coronavírus não, viu? Tá repreendido, em nome de Jesus. Então, na verdade, a comunhão que o homem tem com Deus e tem com os outros. Isso lembra o quê? Jesus apontando a nós e dizendo: eu sou o pão da vida. Esse é o símbolo da ceia que está sobre a mesa até os dias de hoje. Até os dias de hoje, na nossa mesa, nós temos o pão e o vinho. Temos o cálice e temos o corpo de Cristo. O vinho representando o sangue e o pão representando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí na semana da Páscoa, semana de relembrarmos aí o sacrifício de Cristo Jesus, seu corpo que foi moído na cruz do Calvário. A ceia, ela tem a sua origem na primeira Páscoa. A ceia, ela tem a sua origem exatamente na saída, na libertação, no livramento do povo de Israel do Egito, né? Então aí isso representa o quê? A comunhão com Deus. Tem que participar da mesa, tem que se alimentar do pão que desce dos céus. Aí na fanpage da Rede de Ensino Instituto Jaffe, você tem ali os PowerPoints, você tem ali a sequência de fotos, e uma delas vai falar acerca do lugar santíssimo. Então observa lá, ela diz assim, essa imagem: o lugar santíssimo, nesse compartimento encontrava-se a Arca da Aliança, aonde estavam as 2 tábuas. Dentro da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos que foram recebidas por Moisés lá no Monte Sinai. E além disso também era colocado ali a vara de Arão que floresceu e o maná, né? Agora, a glória de Deus era revelada entre a tampa, entre o propiciatório, os 2 querubins que estavam na tampa da arca. O sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, quando chegava até a presença de Deus diante da Arca da Aliança. E vertia então o sangue do cordeiro, ele tinha que aspergir o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. E neste dia, os pecados do ano inteiro que haviam passado eram expiados. Esse era o dia chamado para o povo judeu de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia em que Deus estende a sua misericórdia e pelo sacrifício de um sangue substituto nos perdoa de todos os nossos pecados e todas as nossas falhas. A cortina, ela era salpicada, tinta de sangue, ela era retirada e uma nova cortina era colocada naquele lugar. Então esse dia era considerado o dia do julgamento, quando a nação ficava livre dos seus pecados de uma vez por todas. Já a questão do candelabro. Candelabro de ouro é outra imagem que você tem aí na questão do PowerPoint, que você vai ter aí no álbum da Rede de Ensino Instituto Jaffe. Vai lá comigo agora para candelabro de ouro. Candelabro de ouro, ele era de ouro batido, ouro batido, aonde na verdade tinha que ser um material muito resistente, porque aquela chama estaria continuamente queimando. E uma curiosidade, ele era aceso com azeite
puro, a primeira prensa do azeite de oliva. Por isso que era extra virgem. Tá? O ouro puro, na verdade, tinha que ser batido para ser bem resistente, porque ia arder continuamente a lâmpada sobre as espivitadeiras ali, continuamente, né? A luminária deveria queimar toda noite com óleo que não faria fumaça, por isso que tinha que ser azeite extra virgem. É o símbolo da santificação pela fé, aquele que é a luz do mundo. Não existe santificação sem a luz de Cristo, a sua palavra, a verdade da sua palavra. O símbolo também da revelação representa também os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, que nos ilumina até hoje para sairmos das trevas e para sermos levados à luz. O próximo slide que você tem aí é a mesa da proposição dos pães. A mesa com 6 pães e 6 pães, o material também era de madeira de acácia revestida com ouro puro. E a curiosidade é que tinha 4 argolas do lado para colocar os varais, para carregar essas peças mais pesadas, e localizava-se à frente do candelabro. O candelabro está de um lado, em frente à mesa da proposição dos pães. Na frente dos dois, há o altar de incenso. Mas aqui, a mesa da proposição dos pães representa a provisão de Deus, simboliza a provisão de Deus. Jeová Jireh, o Senhor, que é nosso alimento, que Deus oferece a todos os seus filhos, suprindo as nossas necessidades. É a presença de Jesus na vida do cristão como principal fonte de alimento. Era um chamado à comunhão, à amizade. Cristo é o pão da vida, é o pão que desceu dos céus. E aí, então, à frente disso daí, nós temos a mesa, o altar de incenso. O altar de incenso, antes de chegar no véu, o altar de incenso era um incensário, né? Antes de atravessar o véu do Santo dos Santos, ele tinha que pegar esse incensário e encher aquele ambiente de fumaça do incenso que era queimado ali. Era o lugar santo para o Santo dos Santos, do lugar santo para o Santíssimo Lugar. Havia uma pequena mesa, um altar mesmo, e altar chamado de altar de incenso, porque ali tinha um incenso queimando que não se apagava, mas o sacerdote tinha que mover o incensário para que essa fumaça se espalhasse até que enchesse todo o ambiente. Por isso que Paulo vai nos dizer em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar, orai continuamente. Regozijai-vos, outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Ou seja, se nós quisermos uma vida de intimidade, de comunhão no lugar santo, nós temos que ter uma vida de oração, com todo tipo de oração e súplica. É isso que Paulo vai nos dizer na carta aos Efésios. Paulo está falando que esse altar simboliza a oração, simboliza o louvor. E na frente desse pequeno altar, então, tinha o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. O véu, na verdade, ele era um véu trançado, alinhavado com linhas aí de lã das ovelhas, né? Mas que fossem tingidas, e essas linhas tinham que formar aí desenhos do querubim, desenhos do querubim. Era essa a figura que tinha que ter nessa cortina, nesse véu do templo, tá? O véu era razoavelmente assim, feito manualmente, né? Não é nada sofisticado, e mais ou menos de 1 metro de espessura. 1 metro de espessura, era realmente muito grosso, porque quando a glória do Senhor se manifestava lá dentro, não podia passar para o lado de fora, senão quem estivesse fora morria. O milagre era o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava lá, não morrer. Por quê? Porque ele já tinha feito sacrifício por si, pela sua família, pelos seus pecados, pela sua família e pela nação, né? Então, na verdade, era algo aí muito sério, muito reverente. Entendo muito melhor, então, o que Deus fez quando eu entendo a forma como foi construído e como foi edificado. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o Senhor, Deus dos céus, pegou esse véu do templo e rasgou esse véu do templo de alto a baixo. O homem não tinha como rasgar.
O homem não faz isso, o homem não era capaz, o homem não podia jamais penetrar ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar. Não existe sacrifício bastante para o homem penetrar através do véu. Porque sem Jesus é impossível o homem chegar ao nível de santidade exigida pelo nosso Deus. Mas a cruz de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o nosso sumo sacerdote, que não ofereceu sangue de carneiro, sangue animal, ofereceu o seu próprio sangue. Qualquer um que oferecesse o seu próprio sangue, Deus não ia aceitar. Por quê? Porque nasceu da semente adâmica, da semente caída de Adão, da semente pecadora de Adão. Mas quando Jesus, que em tudo foi tentado, mas não cedeu à tentação, nunca pecou, quando Jesus ofereceu o seu próprio sangue, é como se Deus tivesse dito, sacrifício aceito. Deus tivesse chancelado, carimbado. O sumo sacerdote perfeito ofereceu o sumo sacrifício. E uma vez que ele ofereceu o sacrifício perfeito, Deus não quer, não aceita mais sacrifício de animal, Deus não aceita mais sacrifício de sangue. Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Agora, que não apenas substituiu, mas identificou como ser humano, como homem. Os demais sacrifícios, eles eram uma questão anual, uma questão de ano a ano tinha que renovar, porque um sacrifício animal, um sangue animal apenas cobria o pecado do homem. Mas o mesmo sangue, homem, ele veio como homem. Por isso que o diabo não declara Jesus Cristo veio em carne e sangue, porque a vinda dele como homem é o verbo se fazendo carne, que nos comprou, nos resgatou, nos redimiu, comprou para si de volta. Jesus ofereceu o sacrifício perfeito e Deus lá dos céus disse, eu aceito essa morte. Chancelou, sacrifício foi aceito, está completa a obra. E por isso Jesus grita na cruz do Calvário, está consumadamente consumado. Aquilo que eu deveria de vir e fazer, eu vim e fiz. Está consumadamente consumado. Então, na verdade, Deus Pai estende as suas mãos à terra e rasga o véu do templo, templo então, que Zorobabel levantou e Herodes ornamentou. Deus rasga o véu do templo entre o lugar santo e o santo dos santos, de alto a baixo, dizendo que agora nós temos livre acesso ao Pai. Agora, de uma vez por todas, nós penetramos além do véu. Então, no Santíssimo Lugar, tinha apenas uma peça. No Santíssimo Lugar, tinha uma peça dividida em duas partes. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, onde a base era totalmente coberta de ouro, e a tampa também é um propiciatório, onde havia os dois querubins de ouro batido. Então, em cima da tampa, com esses dois querubins, no meio deles era onde a glória de Deus se manifestava. Era ali também onde o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, o sangue de um cordeiro. Por isso que quando Maria vê Jesus, Jesus fala, não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Por quê? Quando o sumo sacerdote se santificava para entrar no Santo dos Santos, ninguém podia tocar nele. Quando o sumo sacerdote se santificava para entrar no Santo dos Santos, ele não podia tornar-se impuro novamente. Então Jesus fala, não me toques porque eu ainda não subi. Quando ele aparece a segunda vez e diz a Tomé, Tomé, toca aqui, põe aqui o teu dedo, isso nos mostra que Jesus já tinha subido aos céus, oferecido seu próprio sangue na Arca da Aliança, Deus tinha aceito esse próprio sangue e ele pôde voltar então para que Tomé pudesse tocar e ver que era real, que ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então, em cima do propiciatório tem os querubins, aonde o sumo sacerdote colocava o sangue do cordeiro. E é aqui aonde a nuvem de Deus descia e manifestava, é aqui aonde a coluna de fogo se assentava em cima desse ambiente do Santo dos Santos, havia fumaça, coluna de fogo, e a presença de Deus se manifestava ali. Era essa fumaça que estava sobre o tabernáculo, sobre o lugar santíssimo,
que o povo via que Deus aceitou o sacrifício do sumo sacerdote. Agora, essa fumaça, essa glória de Deus que estava sobre a parte do Santo dos Santos, quando ela se levantava, era sinal de Deus que tinha que arrumar acampamento para andar, para seguir adiante. Era essa nuvem de fumaça que se movia e o povo tinha que se mover. Ou se ela parava, o povo tinha que arrumar assentamento e parar. Uma única vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar e oferecia, então, sangue nesse lugar para que pudesse, então, receber aí a oferta do povo para o Deus Todo-Poderoso. A oferta do povo ao Deus Todo-Poderoso. Deus foi tão detalhista e tão minucioso que ele dá detalhes minuciosos como que deveria ser a roupa do sumo sacerdote, a mitra na cabeça, né? Cada coisa. A roupa dele, nós vamos ver e vamos ler todos esses textos depois, e você vai notar que na beira da roupa tinha que ter uma romã e uma sineta, uma romã e um sino, uma romã e um sino. Esses sininhos, na verdade, quando o sacerdote se movia, então, na verdade, quando ele andava, o sino tocava para mostrar que ele estava vivo, para mostrar que ele não tinha sido fulminado lá dentro. Então, por isso que ele tinha que se movimentar, ele tinha que se mover, fazer barulho para entrar no Santíssimo Lugar, para que os sacerdotes que estivessem lá atrás do véu pudessem saber que o sumo sacerdote continuava vivo. E é interessante nós observarmos que a glória de Deus era algo tão tremendo e tão maravilhoso, e ali ele tinha que ter no peitoral, as 12 pedras numa disposição exata, milimétrica, representando as 12 tribos, representando a aliança de Deus com as 12 tribos. E aí então ele se aproximava desse último objeto, mobília, a Arca da Aliança, aonde na verdade dentro da arca tinha 3 artigos. Primeiro, a tábua da lei de pedra, que Moisés recebeu no monte, um pote com maná, que foi a provisão de Deus em todo o período do deserto, e a vara de Arão que floresceu, mesmo estando cortada do tronco, né? Aonde nós observamos as tábuas da lei representa a lei, o maná representa a comida e a vara de Arão representa a autoridade. Então você tem aí a lei, comida, alimento e autoridade, tá? A lei, o maná, o pão e a vara representando a autoridade. A arca de Deus hoje em dia, ela tem que estar no teu espírito, ela tem que estar dentro de você. O quê? A palavra, o alimento da palavra e a autoridade no nome de Jesus. Os 3 artigos que tinham dentro da Arca da Aliança. A palavra, o alimento da palavra e a autoridade no nome de Jesus. Isso tem que estar dentro de você e você tem que aprender a usar, usufruir desse benefício da aliança. A presença de Deus hoje não habita, não está mais confinada num ambiente dentro de um tabernáculo, dentro de uma tenda ou dentro de um templo. Não. A presença de Deus hoje habita em você. E na presença de Deus que habita em nós, nós temos que carregar esses 3 artigos. A lei, a palavra, o grafo, o pão, o alimento, a palavra que vai saciar a fome. Amós nos diz, haverão dias na terra que haverá fome, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir as minhas palavras. E também, terceiro alimento, a autoridade que há no nome de Jesus. Então eu carrego esses 3 itens hoje dentro de mim, no meu coração. Deus diz, eu não vou mais escrever outras coisas, eu não vou anunciar um outro evangelho, eu não vou dar mais uma revelação fora da Bíblia, fora da palavra. O que você tem aqui é o suficiente para você chegar na eternidade com os céus. O Senhor não vai dar uma nova revelação, fechou, concluiu nesses 66 livros. Paulo também, João, vai nos trazer, qualquer um que vos apresentar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Não podemos acrescentar e nem tirar nem uma vírgula e nem um tio da palavra de Deus. A minha lei, a minha palavra é o que eu quero que você escreva no teu coração. É o que eu quero que você escreva no teu interior. É o que eu quero que você tenha convicção
e pratique a verdade dessa palavra. Não só leia, conheça, mas coloque em prática da palavra na tua vida. Sede praticantes e não somente ouvintes. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele está escrevendo a lei de Deus em nossos corações. O maná fresco, cada dia, novo a cada dia, o pão da vida habita em mim. E a vara é a autoridade que eu tenho no nome de Cristo. Então essas coisas já estavam lá no tabernáculo, já era uma sombra, já era uma figura lá no tabernáculo. Agora não se esqueça que nós estamos procurando Jesus no tabernáculo, nós no tabernáculo e a igreja no tabernáculo. Primeiro nós temos que procurar Jesus em cada mobília, em cada utensílio, em cada peça do tabernáculo. E a primeira coisa que nós encontramos é Jesus. Jesus nós encontramos aí no tabernáculo. Jesus é o altar do holocausto porque ele colocou sua própria vida. Jesus é a pia da lavagem com água, por quê? Porque a sua palavra nos purifica. Ele mesmo disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus é as 5 colunas, ele é o sumo apóstolo, ele é o sumo profeta, ele é o evangelista que veio ao mundo, ele é o pastor das nossas almas, ele é o mestre por excelência, ele é os 4 evangelhos, ele é o candelabro, porque nele tinha a plenitude do Espírito, a lâmpada de Deus, por isso que ele pôde dizer, eu sou a luz que veio ao mundo, quem vier a mim jamais andará em trevas, ele é o pão, o alimento que desceu dos céus, por isso ele disse, eu sou o pão da vida, ele é o nosso intercessor que intercede diante de Deus o Pai com as orações dos santos. Então Jesus é a luz que ilumina todo homem. Jesus é a mesa da proposição dos pães. Jesus é o altar de incenso que apresenta as nossas orações a Deus. E no Santíssimo Lugar ele é a glória de Deus manifesta ao mundo. Ele é a glória de Deus revelada a nós. Em segundo lugar, nós procuramos nós mesmos, o processo da nossa redenção. Eu tenho que passar por todo esse trajeto se eu quero chegar ao Santo dos Santos. Tem muitas pessoas que vão ficar a vida cristã inteira só no átrio, só no ambiente externo. Outros vão até conseguir entrar no lugar santo e poucos vão entrar no Santo dos Santos. E como se faz isso? Por renúncia, por quebrantamento, por mortificação da carne. Então, na verdade, o que representa aqui? No altar de holocausto, é eu mortificar. Se você quiser seguir a Cristo, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negue suas vontades, seus prazeres, seus desejos, renuncie aos teus desejos da carne e siga o Senhor. E depois eu tenho que passar pela bacia da água, eu tenho que deixar a palavra lavar os meus pecados. Aí adentro eu tenho que deixar a luz iluminar e tirar tudo aquilo que desagrada. Eu tenho que me alimentar do pão da proposição, eu tenho que orar para chegar no Santo dos Santos e Deus manifestar a sua glória. Em terceiro lugar, nós estamos procurando a igreja. A igreja, ou seja, não somente eu vou caminhar sozinho, mas eu tenho que conduzir outras pessoas. Eu tenho que levar outras pessoas até o Santo dos Santos, até o conhecimento do Evangelho e passar por todos esse trajeto. Agora nós estamos falando em Antigo Testamento. E tem muita gente que rejeita o Antigo Testamento, que é resistente ao Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento era para o judeu, era coisa da lei, não era coisa para nós. Agora, eu tenho que entender que para que eu possa entender o novo, eu tenho que ter a base do antigo. O livro de Hebreus é o livro de Levítico inteiro. O livro de Hebreus é justamente tabernáculo inteiro em Êxodo. Então, na verdade, não é que eu queira te levar ao Antigo Testamento, não estamos judaizando, mas estamos entendendo o simbolismo, estamos entendendo o que o Senhor está falando através do Antigo Testamento. É verdade que estamos no tempo da graça e eu não vou ser salvo pela lei. O fato de eu não ser salvo pela lei não significa que a lei foi anulada. Não matarás continua sendo pecado. Não cobiçarás continua sendo pecado. Não cometerás falso testemunho continua sendo pecado. Não farás outros deuses diante de mim, nem a ele se curvarás, nem a ele prestarás culto. Isso aí continua sendo lei, continua sendo verdade, porque quebrar isso
continua sendo pecado nas nossas vidas. Então eu não quero as coisas do Antigo Testamento. Eu sei, mas então agora vamos para algumas referências no Novo Testamento, visto que nós estamos na nova aliança, na dispensação da graça. Vai lá comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, toda, Antigo e Novo Testamento, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura. Quando Paulo escreveu isso, não tinha Novo Testamento. Quando Paulo escreveu isso, nós só tínhamos o Antigo Testamento. E quando ele está falando toda a Escritura, ele está falando todo grafo. Todo grafo. Então ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. Então toda a Escritura do Antigo Testamento. O fato é que o homem de Deus não pode ser perfeito se ele não estiver com a base do Antigo Testamento. Se você não entender o Antigo Testamento, você nunca vai compreender o porquê do sacrifício, porquê Deus nos escolheu, porquê só aquele que recebe Jesus é que é salvo. Você nunca vai entender o novo se você não tiver a base do Antigo Testamento. Se você não colocar o alicerce bem fundado do Antigo Testamento, você não vai entender a nova aliança. O livro de Hebreus sem Levítico não faz sentido algum. Hebreus sem Levítico não dá para entendermos nada. Então, na verdade, nós precisamos entender que quem foi Melquisedeque no livro de Gênesis? Melquisedeque foi um tipo de Cristo, onde a Bíblia não registra genealogia, nem pai, nem mãe, nem descendência, nem ascendência e nem nacionalidade de onde ele veio. Melquisedeque, rei de Salém, os dados da sua família são super limitados, só se atém a ele. E essa posição, então, você não vai entender por que Jesus não é sacerdote da linhagem de Arão e é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Muitas pessoas não entendem isso até hoje. O sacerdote da linhagem de Arão, da onde vão vir os levitas, esse não podia pisar em cemitério. Jesus, ele não vem da linhagem de Arão, ele não vem na linhagem dos levitas. Ele vem da base de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque. Tem muita coisa profunda aqui que a gente vai ver em alguma outra matéria. Mas o que nós precisamos entender é que Melquisedeque é uma cristofania no Antigo Testamento. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17 nos diz assim: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não vim anular, eu vim fazer valer. Eu vim dizer que por ela ninguém se salva. A lei, o Antigo Testamento, ele não serve para salvar ninguém. O Antigo Testamento, na verdade, só serve para mostrar que por ele realmente nós somos pecadores, falhos e dependemos de um Salvador. Necessitamos de um Salvador. Por isso que era necessário o Cordeiro Imaculado vir ao mundo na forma de homem, o Verbo se fazer carne, morrer na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a terceira e última aula de hoje. Deus abençoe.